Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos e hoje a gente vai falar do concurso do TSE Unificado. E a gente trouxe aqui para você o professor Diego Magno, especialista em Direito Eleitoral, sabe tudo da disciplina e vai orientar a gente. E a gente vai começar falando dessa virada, né? Dessa virada de chave, dessa mudança repentina da FGV para a Sebrasp, né? E aí, professor, eu quero que você faça algum comentário sobre essa questão da mudança. Foi bom, foi ruim? Conta pra gente. Boa noite, Karina, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. A gente teve essa reviravolta. Na verdade, esse concurso do TSE já está dando um burburinho desde da sua origem, né? Vai ser unificado, não vai ser unificado? Resolveram que vai ser unificado. E aí lançaram uma nota dizendo que a FGV seria a banca contratada. E ao apagar das luzes, final do ano, todo mundo já se preparando para o Réveillon, uma publicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral de que a banca contratada efetivamente seria a Sebrasp e não a FGV. Parece que nos momentos finais, nenhum dos requisitos que a FGV não preenchia, que era relacionado a cotas raciais, e foi feita a troca para a Sebrasp. E eu vi muito aluno comemorando a mudança, muito aluno que se espanta muito com a FGV. O que acontece com a FGV? Ela tem um nível de dificuldade das questões um pouquinho mais trabalhosa. Não são questões tão diretas, tão objetivas, necessita um pouquinho mais de raciocínio do aluno e não é aquela prova letra de lei, basicamente. Então, a Sebrasp, por ter um histórico mais objetivo, mais direto, agrada muito mais a quem já se prepara para esse tipo de banca. Fora que a Sebrasp já tem um tradicionalismo com provas realizadas na área do eleitoral. Era essa a segunda pergunta que você já adiantou. Como é que a Sebrasp se comporta, não é? Com direito eleitoral em provas dos TREs e TSE. E a gente também tem esse ponto. A Sebrasp fez muito mais provas de TREs do que FGV. Eu acho que eu não lembro pelo menos recentemente, nenhuma de FGV, né? A FGV ela não é voltada para os tribunais regionais eleitorais. Então, seria uma surpresa. A gente estava numa prova que realmente as cegas para entender como a FGV cobraria o direito eleitoral. Mas aí muda para a Sebrasp, que tem um tradicionalismo nas provas de TREs. Então, a gente já tem um norte para onde seguir, formação de questões. Logicamente, como o edital ainda não foi publicado, a gente não sabe ainda se vai ser verdadeiro ou falso, como vai ser o formato das questões, mas já existe um norte e um caminho a seguir, principalmente porque é uma banca que já faz provas de regionais eleitorais. É isso, eu vi que no contrato ainda está aberto, pode ser múltipla escolha ou pode ser certo e errado, né? Mas falando de Sebrasp, agora que a gente falou um pouquinho mal da FGV, vamos falar de Sebrasp. Você acabou de falar que as questões são mais objetivas, mas existe algum perfil de cobrar mais doutrina, mais letra de lei seca ou jurisprudência? Como é que Sebrasp... É uma prova muito legalista. Sebrasp gosta muito da letra da lei. Mas eu entendo que o diferencial nessa prova, além da letra da lei, é conseguir o conteúdo puro na legislação com a jurisprudência. É muito comum a Sebrasp trabalhar entendimento jurisprudencial. Então, a jurisprudência do direito eleitoral hoje vai ser um peso, vai ser um diferencial que o aluno vai precisar se preparar para fazer. As súmulas também? As súmulas do TSE. Então, o TSE ele não tem um emaranhado de súmula muito absurdo. Então é algo que é gostoso de estudar, é algo interessante. Mas as jurisprudências, principalmente as mais atualizadas, os casos mais voltados à atualidade, provavelmente são questões que serão cobradas pela banca. Entendi. E aí eu quero te perguntar sobre especificamente o conteúdo de eleitoral. O direito eleitoral ele se atualiza bastante, ele tem aquelas mini-reformas, de vez em quando tem uma lei nova. Então, o que você aposta, o que você orienta, já que a gente definiu a mudança da banca, mas não tem um edital ainda pronto, o candidato que quer entrar no TSE, em algum TRE, né, nesse concurso TSE eleitoral, o que você orienta de conteúdo? O direito eleitoral, Karine, tem uma curiosidade. A lei eleitoral ela só pode ser aplicada a uma eleição se ela tiver sido aprovada 1 ano antes da realização do certame eleitoral, que é o princípio da anualidade. E nós tivemos muitas discussões ano passado sobre realizar ou não realizar a mini-reforma, o que não aconteceu. Então, nós não tivemos efetivamente uma mudança legislativa, pontuações legislativas específicas de mudança. Porém, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Não se impede que entendimentos jurisprudenciais mudem.
nesse período de um ano. Então, o cuidado que a gente tem que ter muito é o que a atualização jurisprudencial em cima de temas que já eram legais, já estavam nas legislações, mas que o TSE passou a entender de uma forma específica A ou uma forma específica B nos últimos anos. Como, por exemplo, a questão das cotas de gênero, que tem sido um dos motivos de vários julgamentos do TSE, onde eles pacificam e estão sendo mais rigorosos quanto à cassação de mandados por conta de fraude em cota de gêneros. Então, questões de federações que são bem recentes, que são a formação das federações e não das coligações. Então, tem matérias jurisprudenciais recentes que são muito interessantes, que vão pesar mais do que mini-reformas, porque, de fato, essas nós não tivemos no último ano. Então, o candidato ele pode ficar tranquilo, por exemplo, em relação a alterações legislativas, que a gente não teve grandes, né? Não houve, mas tem que ficar atento para as jurisprudências recentes. Exatamente. Muita gente fala, mas tem as resoluções do TSE que vão sair ainda esse ano, agora acabaram de sair as minutas das resoluções do TSE. Perfeito, mas as resoluções do TSE, elas não legislam. Elas organizam o que já tem de legislação. Então, eu tenho o Código Eleitoral, eu tenho Lei das Eleições, eu tenho Constituição Federal. As resoluções vão fazer o quê? Vão compilar tudo que eu tenho de assuntos específicos nessas legislações em um corpo próprio. Por exemplo, resolução que fala do registro de candidatura. Então, vou pegar o que tem na Constituição, vou pegar o que tem no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e botar num corpo normativo só, para regular, para deixar isso mais fácil para administrar de o processo análise. eleitoral. É uma questão administrativa. Então, não vai ter inovação nas resoluções do TSE. Então, é inclusive proibido legislar, porque só quem pode legislar sobre direito eleitoral é a União. Então, as resoluções, elas até facilitam o nosso estudo lá na frente, por questões organizacionais. E como as minutas saíram recentemente, elas já trazem um pouquinho desses entendimentos jurisprudenciais que têm sido pacificados pelo Tribunal Superior Eleitoral também. Então é interessante o estudo por elas também. Que aí o aluno ele encontra isso no site do TSE. No site do TSE. Saíram as minutas agora e elas vão ser consolidadas agora nos próximos meses. Tá bom. Então, agora, uma questão que muitos alunos vêm me perguntando, e perguntam para você provavelmente, é assim, nunca estudei eleitoral, nunca estudei para o TSE, nem para nenhum TRE, mas eu quero ser do Judiciário e vou aproveitar esse concurso, que a previsão, se não mudarem também, é 520 vagas, 520 não é? Vagas. Entre técnico e analista. Lembrando que agora técnico judiciário da Justiça Federal, porque eleitoral é Justiça Federal, é cargo de nível superior, né? Qualquer nível superior, em regra, mas esse candidato, que assuntos você orienta que ele estude, né? Aí especifique mesmo os assuntos. Que assuntos você orienta que ele estude antes da saída desse edital? Perfeito. Tem alguns assuntos que são clássicos relacionados ao direito eleitoral, como propaganda eleitoral, partidos políticos, que apesar de não ser uma matéria de direito eleitoral, uma matéria de direito partidário, são inclusos nas provas de direito eleitoral. Inelegibilidade, porque isso é algo que está em alta para todos, ex-presidente, atual governador de alguns estados sendo inelegível. Questões também de desincompatibilização para concorrer a ano eleitoral. A gente está no ano eleitoral de vereador e de prefeito, então a desincompatibilização é algo muito importante. Registro de candidatura também. São assuntos que são bem recorrentes em provas da SEBRASP relacionadas ao direito eleitoral. E isso, quando ele estuda, ele vai encontrar a base na Constituição e na legislação eleitoral. Na legislação eleitoral. A Constituição é a base do direito eleitoral, é tudo trazido dentro da Constituição. Mas nós temos a Lei das Eleições e o Código Eleitoral. Mas, por exemplo, algumas matérias elas não podem ser legisladas por lei ordinária, tem que ser a lei complementar, como, por exemplo, a Lei da Inelegibilidade, que é a lei complementar que trata 6490, que trata das inelegibilidades. Inclusive a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa também. Você apostaria na lei da ficha limpa? É algo que teve algumas mudanças recentes para a aplicabilidade de algumas outras matérias que geram a inelegibilidade. Então, quando eu penso em estudar a inelegibilidade, eu naturalmente tenho que pensar em lei da ficha limpa. Okay. É importante também condutas vedadas, por exemplo, porque condutas vedadas a agentes públicos. A gente está em ano onde agentes públicos são muito utilizados em relações eleitorais. Então, a SEBRASP ela gosta de botar casos específicos, mais objetivos. Então, tal situação pode ser realizada por um agente público
ou não pode ser realizada, um prefeito que vai concorrer na eleição agora pode fazer tal ato. Uma questão situacional, cria uma situação hipotética mas de forma cobra... objetiva, exatamente, letra de lei fazendo a proibição. Acabei de pensar aqui, o tema de fake news também, né? Extremamente alta. Extremamente alta. A gente viu que nas últimas eleições as fake news foram assuntos muito comentados e com uma legislação própria dela também. Então, nada impede. A gente, logicamente, por ser um assunto recente, não teria uma base de questões muito atualizadas, porque nós não temos sobre o assunto, mas é uma temática que provavelmente pode aparecer. Pode cobrar. Exatamente. E agora eu quero te perguntar sobre os possíveis erros que o candidato, que o concurseiro pode cometer e não deve cometer nesse estudo de direito eleitoral. Então, que possíveis erros você apontaria e como evitá-los? Tá. Quando a gente fala de Sebrasp, a gente está falando de uma prova bem legalista, então eu não posso esquecer de jeito nenhum o estudo da lei seca, porque a lei seca é realmente a nossa base primordial aqui. Mas o maior problema que eu vejo é quando o aluno pega material desatualizado. Ele adora ir na internet, o PDF do professor que fala de direito eleitoral. Legal, algumas coisas de direito eleitoral, teoria geral, fontes do direito eleitoral, aquela coisa principiológica, vai bater. Mas quando a gente fala de algumas minúcias que na eleição de 2018 era uma coisa e na de 2022 já não é, e eu peguei o material do professor que falou isso em 2019, está facilitada a internet, eu não quis pegar um material novo, ele vai naturalmente cair em erro, porque ele vai pegar algo extremamente desatualizado, principalmente entendimento jurisprudencial. Isso. Então, um erro que não pode ser cometido e que é até comum, não é? É buscar material desatualizado. Diego, eu não tenho condições de pagar um curso, eu não tenho como investir muito. A legislação está aí disponível para vocês. E o TSE ele tem um material vasto no site dele de atualizações de julgamentos, do que eles falam de atuais entendimentos. Então dá para buscar dentro do próprio TSE. O site do TSE é até didático, ele traz alguns temas que são fala polêmicos. Dos temas, exatamente. Traz glossário, traz glossário, isso. E a legislação que você encontra nos sites oficiais, né, o planalto.gov. Isso. O próprio site do TSE lá tem as resoluções, tem do corpo normativo aplicável àquela legislação. Vai ter lá a Constituição Federal, Lei das Eleições, Lei do Partido Político e as resoluções. Mas esses temas são muito interessantes. Então, quando tem julgamentos mais importantes que mudam realmente, impactam em decisões, que modificam o que tem sido entendido, eles botam o tema lá e você consegue acompanhar. Você consegue, inclusive, o próprio YouTube, você tem professores, você tem interessados que fazem análise dos julgamentos do TSE recente. Interessante. Então, isso vai ajudar muito no banco jurisprudencial, da tua atualização jurisprudencial. Então, o candidato ele pode, ao buscar esses materiais gratuitos em sites não oficiais, porque o site oficial ele tem um compromisso de estar atualizado, mas assim, em sites não oficiais, como por exemplo o YouTube, ele olha a data. Então, ele dá pelo menos quando a data. Estou ali naquele 2020, um anozinho. Dezembro de 2023 vai. Então, né? Exatamente. Mas assim, 2021, aí já está desatualizado. O cara fala da lei de inelegibilidade 10 anos atrás. É só, bonito, já vi muitas visualizações, legal. Tem muita visualização porque está aí há 10 anos. Entendi. Mas não é necessariamente algo que está realmente atualizado. Verdade. E aí eu quero te perguntar que orientações gerais você daria? A gente já falou dos erros, já falou de jurisprudência, da prova legalista, que é o perfil de Sebrasp, mas que orientações você daria agora, assim, para o candidato que vai estudar? Tá. Teoria, questões, treino de questões, cronograma, dá uma orientação geral para esse nosso internauta que é concurseiro e vai fazer TSE. Agora, pensando no TSE com uma banca já definida, com uma banca com histórico, você tem que acompanhar a teoria geral do direito eleitoral, normalmente porque você tem que se adaptar à matéria, tem que entender a matéria, e buscar as provas que a banca já realizou relacionadas ao direito eleitoral para você trabalhar o que você está estudando na teoria com a aplicabilidade nas questões. Você entender como a banca faz isso. Então você não vai ter dificuldade, procura lá as provas de TRE que o Sebrasp já fez, como é que ela cobra, e você vai conseguir entender na aplicação conjunta do estudo da teoria, logicamente, com a legislação seca e algum doutrinador mais atualizado para você entender também a teoria geral do direito eleitoral, mas aplicando na questão, na prática, como é que o Sebrasp traz, a forma mais objetiva que o Sebrasp traz. Eu tenho que me preocupar com isso ou aquilo, quais são os gatilhos que ele vai cobrar. Como é que eu faço isso? Exercitando, repetindo questões. Então a repetição ela faz com que a gente tenha realmente um sucesso lá na frente.
Ok, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai aguardar a saída desse edital e quando esse edital sair, provavelmente a gente vai convidar você de novo. Sem surpresas. Isso, para a gente fazer a análise do edital já pronto, para a gente ajudar nossos internautas, nossos leitores a conquistar uma dessas 520 vagas para o TSE. Perfeito, tá, cara, eu te agradeço o convite, estou à sua disposição. E eu quero saber qual o seu arroba, caso o nosso aluno queira procurar Meu arroba você. é o Prof. Diego Magno. Tá lá, Prof. Diego Magno direto, deve ser o primeiro que aparece no Instagram. E aí, de vez em quando, solta uma dica, um videozinho, que pode ajudar vocês por lá. Tá ok, então, professor. Tá, muito obrigada. Te agradeço. E eu agradeço também a sua audiência aqui no Liberal Concursos. Até a próxima segunda-feira.